Oi gente, tudo bem com vocês? Ah, pois é, consegui gravar mais um vídeo essa semana. Olha só, 2 vídeos numa semana só. Então, quando eu vou gravar de novo, eu não sei, vamos aproveitar que a casa hoje não tem criança. Vamos fazer mais um videozinho aí pra vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho de preconceito contra os asiáticos. Preconceito não, falar algumas coisas que nós passamos, que às vezes descendentes de asiáticos passam, que muitas vezes por vocês passa despercebido, não sei. E são coisas que são incômodas pra nós, que nós começamos a falar agora. E como sempre passou despercebido, já é uma coisa mais enraizada, então fica parecendo que é nossa frescura, que é mimimi, que é coisa porque sempre foi assim. Aí que tá, por ser que sempre foi assim, que incomoda, que é ruim, entendeu? Não é porque sempre foi assim que é uma coisa boa, de forma alguma. Sempre foi assim, então a gente tem que aceitar. Não, sempre foi assim, sempre nos incomodou e agora a gente começou a falar. Vai, vamos lá. Já é de praxe, quando vê um descendente de japonês, de coreano, chinês ou qualquer outro, não sei, eu vou falar mais como descendente de japonesa, que é o que eu sou. Eu não posso falar de outros, até porque eu não tenho amizade com outras descendências pra saber. Mas vai, como descendente de japonês, é comum falarem, isso é desde que eu era criança. Fala alguma coisa em japonês? Como é que é tal coisa em japonês? Como é que é meu nome em japonês? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Uma coisa, não é porque nós somos descendentes de japoneses que nós vamos saber tal idioma. O idioma da minha, né? Japonês. Eu sei japonês. Quando eu era criança eu não sabia, eu aprendi depois. Mas não é porque porque eu sou descendente que eu vou saber. Não é porque é descendente. Muitas vezes os descendentes realmente não sabem nada do idioma. E dá aquela impressão que nós temos a obrigação de saber. E as coisas não são bem por aí, né? Porque se você vê um descendente de italiano, um descendente de, sei lá, qualquer outro país aí, vocês pedem pra ele falar? Eu nunca vi falar pra um descendente de italiano, fala alguma coisa em italiano aí. Eu nunca vi. Por quê? Pra descendente de japonês tem que falar isso. E às vezes esse estereótipo que tem de que japonês é quietinho, japonês é bom em cálculos e tal. Tipo, não. Não é porque é japonês que é inteligente, não é porque é japonês que sabe fazer conta, não é porque é japonês que conseguiu fazer aquilo. Muitas vezes algum descendente de japonês consegue se dar bem em alguma coisa e falar, é porque é japonês, tinha que ser japonês. Não. O esforço da pessoa não conta? Ou acha que só porque a gente é descendente já tem uma calculadora automática dentro do nosso cérebro? Não! As pessoas se esforçam tanto quanto qualquer outra pessoa. Não é porque é japonês. Pode ser que tem umas pessoas têm mais facilidade que a outra. Tipo, eu sou péssima em cálculo. Eu odeio cálculo, eu sou péssima em cálculo, então. Não é porque, tipo, o japonês é bom em exatas, não. Não. Eu não entendo qual é essa de já. Só porque o japonês automaticamente é bom em alguma coisa. E não sei qual que é a dificuldade de levar em conta o esforço da pessoa. Outra coisa, eu não sei também qual é a dificuldade de entender que descendentes de asiático são brasileiros. A gente, como é que eu posso explicar isso? Muita gente pergunta de onde você veio. Já teve inclusive um cliente que falou isso pra mim, da onde que eu vim e como eu aprendi português tão rápido. Tipo, eu nasci no Brasil, então
Eu sei falar português, é uma coisa óbvia, não? Dá aquela impressão. E outra, tem pessoas que falam, já chegaram a falar pra mim, quando algum desaforado, alguma coisa assim, falar, até no Facebook já falaram, volta pro teu país. Como que eu vou voltar para um país, pro meu país, se eu não sair dele? Da impressão, me dá aquela... E conversando com outros descendentes de outros asiáticos, chineses, coreanos, árabes. No caso é mais com descendentes de japoneses e de chineses que eu estou conversando um pouco mais. Que eu tive aquela impressão de que parece que é impossível a gente ter nascido aqui. Por ser asiático, a gente naturalmente é estrangeiro. Nós não podemos ser simplesmente descendentes que nascemos aqui. Será que eu me fiz entender? Eu não sei, mas enfim. Me passa aquela imagem de que a gente não pode ser brasileiro. A gente, por ser descendente, já naturalmente a gente é estrangeiro. Não somos brasileiros. Parece que é difícil das pessoas entenderem que nós nascemos aqui no Brasil. Por isso que nós falamos português perfeitamente. Outra coisa, que eu não sei, eu não consigo entender por que que as pessoas têm que fazer tanto essas, brincadeira, entre aspas, com a gente, tipo, com os homens falando que tem o órgão genital pequeno, para as mulheres falar que muitas vezes é tábua, ou então pegar e falar até que você é bonitinha por ser uma japinha, ou até que você tem corpo, até que você é gostosa por ser uma japinha. É tipo, não, isso não é agradável. Inclusive, aliás, isso é bem constrangedor, na verdade. Muito constrangedor. Pode ser que a pessoa tenha falado não na má intenção, mas Rita, mas é meio... Vem cá. Vem cá. Cá. Oi, eu sou a Rita. Eu já apareci outras vezes e que eu sempre tô aqui com a mamãe. Tá, vai. Voltando. Então, me dá aquela impressão, inclusive, já me falaram isso. Tem vezes que fala, nunca fiquei com uma japinha. E eu já taco na cara que minha mãe não me botou no mundo pra suprir fetiche de macho nenhum. E já bloqueio. Já, se fosse qualquer outra rede social aí, eu bloqueio ou tiro o match. Enfim, eu vou bloqueando esses fetichistas ridículos, nojentos. Tem coisas que eu não tenho como me desvencilhar, que seria no dia a dia. Mas uma coisa que eu queria muito, mas muito, muito mesmo, é que as pessoas parassem de olhar e tratar a gente como se nós fôssemos ETs. Nós somos seres humanos normais, como todo mundo. A diferença é apenas a nossa descendência, assim como cada um tem a sua descendência. Uns é português, outros são italianos, outros coreanos, outros mistura de indígena com alguma outra coisa, mas somos todos seres humanos, cada um tem a sua descendência, porque só dá aquela impressão que só o asiático que é um ET. Por quê? Porque só nós que parece que a gente chama a atenção. Nós somos tratados de uma maneira assim como se nós não fôssemos do planeta Terra. Pai, mentira, eu tô exagerando um pouco. Mas às vezes, quer ver um exemplo? A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu tinha aquela impressão que eu tava sendo um ponto turístico. Por onde eu passava, eu tava andando com uma amiga, as pessoas olhavam como se eu não fosse daqui. Mesmo que eu não fosse brasileira, se eu fosse de outro país, mas é um ser humano. Ainda mais no Rio de Janeiro, que sempre tem muitos estrangeiros, tem muitos turistas lá, então eu achei que fosse normal.
Porque assim, aqui em São Paulo, como tem bastante asiático, no caso japonês e chineses por causa do bairro da Liberdade, então eu não sinto isso. Mas quando eu fui no Rio de Janeiro, eu senti muito esses olhares e me incomodou bastante. Quando eu fui de van pro Pão de Açúcar, o cara da van, eu não sei por que raios, porque eu estava falando em português com as minhas amigas, ele começou a falar em chinês. Eu fiz uma casa de interrogação e ele continuou falando e eu não estava entendendo nada, porque, né, chinês. Eu falei em português. Eu não sou chinesa. Eu sou descendente de japoneses, mas eu falo português porque eu sou brasileira. E ele começou a falar umas palavras lá, falar umas coisas em japonês. Eu super incomodada, eu não gostei da atitude dele. Falei para as minhas amigas, vamos, vamos, que eu não quero continuar aqui. Então, aí conforme eu fui vendo, eu achei que fosse só a babaquice dele, mas aí conforme eu fui vendo, as pessoas dão a impressão que aquela... é difícil de entender que a gente... Dá a impressão que é difícil das pessoas entenderem que nós nascemos aqui. Que que existem descendentes aqui. Sendo que eu acho estranho isso, porque a imigração japonesa tem mais aí de 100 anos aqui. E como é que não vai ter descendentes de japoneses aqui? Como é que eu sou... De onde que eu sou? Como de onde que eu sou? Eu sou de São Paulo. Eu não vim de lá. Eu trabalhei lá, mas eu não vim de lá. Então outra coisa, que muito... Não é só comigo, já aconteceu com outras pessoas também. Pergunta se você é Nisei, Sansei ou não sei. E acha graça? Não tem graça tirar barato. Assim, ainda mais que eu vi que muitas pessoas não sabem o que é Nisei, Sansei, Yonsei. Yonsei é que as pessoas falam não sei, porque não sabe qual que é como é que continua, mas no caso seria a quarta geração, é Yonsei. E as pessoas falam só pra tirar barato. Acha que tá abafando, mas na verdade tá sendo ridículo. Tá deixando a gente apenas constrangido. E eu já cheguei a falar, não, eu sou Sansei. E a pessoa não sabia o que era Sansei. Que Sansei é a terceira geração. E a pessoa, ou seja, a pessoa faz essa piadinha entre aspas, e não sabe nem a bosta que tá falando. E mesmo que soubesse, aliás, acho que se soubesse, realmente não ia fazer isso. Eu tenho a impressão. Bom, eu não sei. Não sei, né? Pessoas escrotas existem de qualquer... Bom, enfim. Eu gostaria muito que um dia isso parasse. E as pessoas parassem de falar que é nosso mimimi, porque a comunidade... Nossa, digamos, nós estamos começando a... Não começando a militar agora, mas a militância ainda tá bem no começo. A gente tá começando agora a ver, a perceber as coisas que sempre aconteceu com a gente, as coisas que já são enraizadas. A gente aos poucos estamos querendo mudar isso. Só que ainda é difícil, porque é uma coisa... a militância é uma coisa muito desgastante. Quem é feminista sabe que a militância é uma coisa extremamente cansativa. Psicologicamente, sabe, é uma coisa assim na cabeça que a gente tem que aguentar muita coisa, aguentar um turbilhão de coisas, gente falando, não querendo entender. E eu gostaria muito que as coisas fossem um pouquinho mais fáceis, que as pessoas tentassem abrir um pouco mais a mente e entendesse que se um coletivo de pessoas está falando que aquilo incomoda, não tem como ser mimimi. Mesmo que fosse uma pessoa falando, eu poderia até falar que apesar de que assim mesmo é ridículo se tá incomodando a pessoa, né? Enfim. Mas se é um coletivo de pessoas falando que aquilo incomoda, tem que tentar entender. Opa, tem realmente alguma coisa errada aí. Porque cada pessoa cada pessoa recebe a mensagem de um jeito diferente. Mas se aquela mensagem, aquela coisa está incomodando todo mundo dessa comunidade, é porque realmente tem alguma coisa errada. Então eu gostaria muito que as pessoas parassem um pouco para pensar e entender e parassem um pouco para analisar e refletir sobre aquilo que esse coletivo de pessoas está
falando que incomoda. Esse coletivo de pessoas está falando que é errado, que é racismo, que é xenofobia. E não é mimimi. É uma coisa que vem machucando a gente desde que a gente é criança. Tem coisas que a gente escuta desde que a gente é criança que acaba ficando internalizado, então a gente acaba achando que aquilo realmente é normal. Mas conforme a gente vai crescendo e a gente percebeu que aquilo realmente machucou muito a gente e ficou gravado, a gente percebe que não era simplesmente uma brincadeira. Ou mesmo que fosse uma brincadeira, mas é uma coisa que incomoda, que machuca, mas está internalizado como brincadeira. E não deveria. As pessoas estão com essa mania de falar que o politicamente correto é chato. Não, ele não é chato. Ele está sendo para seguir. As pessoas que foram afetadas, as minorias, ou esses grupos diferentes, entre aspas, que estão agora abrindo a boca, estão ganhando força para conseguir falar, não é que eles são chatos. Estão querendo apenas o direito dele de ser tratados iguais todo mundo. Ninguém nasceu para ser chacota de ninguém. Ninguém nasceu para ser o bobo da corte de ninguém. Então, eu queria muito, muito, muito que cada um parasse para refletir o que tem de errado. Se tem alguma fala errada. Nós somos seres humanos, estamos propensos a errar. Óbvio. Mas ser humano evolui. Não tem que ficar estagnado naquilo. Falar que sempre foi assim, é normal, então eu vou continuar falando assim porque ele tá com mimimi. Não! Ele tá falando, aquilo machuca ele. Machuca aquela pessoa. Então, eu acho que seria meio que nossa obrigação entender por que aquilo tá machucando. Por que ele está falando daquilo. Tentar entender o lado dele. Bom, eu tô aí mais de 17 minutos falando sem parar. Então eu vou ficando por aqui. E acho que o próximo vídeo eu vou tentar falar melhor, que agora eu tô falando muito, acho que muito picado. E acaba ficando muito longo e repetitivo. Então eu vou tentar fazer um resumão melhor para mim falar no vídeo. É porque eu falando naturalmente assim, eu acabo soltando todas as coisas que eu tenho pra falar e acaba ficando muito longo e nenhuma coisa organizada. Mas eu vou tentar fazer uma coisa mais organizadinha melhor, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigada pra quem assistiu.